o que é um servo. E eu escrevi que servo é alguém que cumpre seu trabalho sem ficar questionando ou argumentando. Ele vai e cumpre a sua função. Não fica indagando o que tem que fazer, por que eu faço, por que tem que fazer, porque só eu faço. Acho que essa é onde a gente mais bate. Porque outros não fazem. Um servo também, ele cumpre suas tarefas de forma rápida e objetiva. Faz logo, não fica esperando. Quando Marcos, é o que a gente vai ver aqui, eu já peço para os irmãos abrir lá em Marcos 4, versículo 35. Depois a gente vai ver dos 5:35 a 41. E depois a gente vai ver do 1 ao 20. Aqui a gente pode ver também que o contexto de Marcos é que a maneira como ele escreve para os romanos com o objetivo de apresentar Jesus como o servo. Apresentar Jesus como o servo. Se a gente tivesse que escolher um versículo para colocar como o versículo-chave de Marcos, a gente colocaria Marcos 10:45, que diz assim: pois o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Vou ler mais uma vez. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A ênfase do Evangelho de Marcos é a ação. A ideia como Marcos escreve aos romanos, ele escreve tentando colocar como objetivo o que Jesus fez e não o que ele disse. Entenda, ele veio trazer ênfase no que Jesus fez e não apenas no que Jesus disse. O que Jesus fez deu mais ênfase ao que ele disse. Está conseguindo entender? O que Jesus fez, e a maneira como Marcos escreve, é a ideia de trazer, se tornar mais concreto o que Jesus disse. Que as pessoas pudessem ver Jesus fazendo aquilo que ele queria que as pessoas fizessem. Que ele disse, né? Vocês estão conseguindo ser direto aí. Marcos também, ele descreve Jesus viajando de um lugar a outro e cumprindo o que ele tinha que fazer. E uma dessas ideias que ele coloca, a gente vai ver aqui em Marcos 4, de 35 a 41, e depois do 5, do 1 ao 20, ele traz duas maravilhas que Jesus fez. Vamos ler. Diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Capítulo 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio do sepulcro ao seu encontro. Esse homem vivia no sepulcro e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz:
Que queres comigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhes perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao demoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Dois fatos, duas histórias, dois objetivos de Jesus. E aqui ele traz mais uma prova de que é preciso que a gente creia nele, que não sejamos incrédulos, mas que possamos ser crentes no Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha para esse primeiro texto aqui, o que é que a gente vê? A gente vê homens com medo do que estava acontecendo. E um fato interessante é que esses homens eram pescadores, alguns deles eram pescadores. E pessoas experientes no mar. Mas estava com medo. Estava com medo. É interessante que esse texto, ele acontece um pouco depois, esse texto é relatado, um pouco antes, acontece que Jesus estava falando e ensinando ao povo através de parábolas. E ele estava explicando ao povo sobre o seu objetivo e como que era o reino de Deus. Depois ele embarca com aqueles homens e vai para o outro lado. E ele pede aos homens: vamos lá para o outro lado. E no meio do seu trajeto acontece que um vento muito forte vem e o mar furioso. E de tal forma era atacado a embarcação que a água estava entrando ali. E aqueles homens ficaram com medo e correram. Jesus, não está vendo que iremos morrer? Jesus levanta. É interessante, né, que aqueles homens estavam todo mundo apavorado e Jesus dormindo. Mas Jesus ele levanta e acalma o vento. Dá ordem para que o vento se acalme e para que o mar também se aquiete. E houve completa bonança. Mas o fato mais importante é que nesse texto aqui, e que nos chama muita mais atenção ainda, dá uma olhada aí. Lá no 39. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar. Vou ler até embaixo, tá? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, é aqui a parte que eu quero trazer um pouco mais de atenção. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo?
Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? O que me chama a atenção aqui é a incredulidade daqueles discípulos. Gente, aqueles discípulos, ele viu Jesus fazer maravilhas diante deles. Jesus curar. Ele viu Jesus chamar a atenção daquele povo para perto dele e ele falar aquele povo. Ele viu Jesus também em secreto dar detalhes sobre as parábolas, é o que a gente aprendeu semana passada. Eles teve a oportunidade de ver maravilhas Jesus operando, mas eles se apegaram à incredulidade deles. E Jesus olha para eles: por que vocês estão com medo? Ao ponto de chamar eles de homens de pequena fé. Uma certa passagem na Bíblia diz que se a fé daqueles homens fosse do tamanho de um grão de mostarda, alguma coisa bem pequenininha, aqueles homens poderiam dizer ao monte: vá daqui para lá, e aquele monte iria. Imagina, eu não sei o tamanho, é muito pequena. A minha fé não é do tamanho daquilo lá. Eu não sei como é que é a fé dos irmãos, mas a minha fé, não sei nem se vale 1,99. Graças a Jesus Cristo que ameniza a minha dor. Mas a fé daquele homem era muito pequena. E ao ponto dos homens perguntarem uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Quem é este? Parece que eles ainda não caiu a ficha que aquele era Jesus Cristo, o Nazareno. Eu fico pensando que o problema dos discípulos não era algo externo apenas. O maior perigo deles era a incredulidade que havia dentro do coração deles. Esse era o maior perigo. E era a preocupação de Jesus com aqueles homens. Tanto que Jesus ensinava e aqueles homens estavam incrédulos. Não sabe, parece que eles ainda estavam perdidos na missão de Jesus. Outra coisa que a gente vê também, e a gente toma como lição para nós, vou só repetir que o problema humano se encontra no coração e não no que está externo. O problema nosso é a incredulidade. As pessoas têm revelação de Deus através da Bíblia. As pessoas têm o Senhor sendo revelado a cada domingo, a cada encontro. E volta e meia parece que tem um bando de crente que ainda não estão crendo no que Jesus pode fazer. Às vezes a gente fica frustrado. Olha, eu convidei fulano para ir lá em casa e ele não veio. Convidei Beltrano e pessoas crentes. Talvez eles estavam muito cansados, não quiseram ir. Mas muitos não vão porque não querem saber de Jesus mesmo. Já ouviram falar e muito. Já ouviram falar e muito sobre Jesus Cristo. Mas não está nem aí. A gente está falando das pessoas lá fora, mas e a gente? Muitas vezes a gente não faz algumas coisas por falta de fé, incrédulo no que Deus pode fazer. Não se lança aos pés do Senhor e deixa que o medo tome conta ao ponto de nem querer fazer nada. Eu vou ficar em casa e acho que é mais fácil. Pode ser bom para você, mas tem muita gente morrendo, tem muita gente indo para o inferno. E a gente é culpado se a gente não falar. A gente é culpado se a gente não falar. Não seja incrédulo, mas crente no Senhor Jesus Cristo. O outro feito maravilhoso que a gente vê aqui, que Jesus fez, está aqui no próximo versículo de Marcos 5, de 1 a 20, que é a vitória sobre demônios.
A vitória do nosso Senhor sobre os demônios. O que a gente vê aqui como destaque também nesses versículos? Tem algumas citações aqui que diz que assim que eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos, quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia no sepulcro e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Aquelas pessoas tentavam conter aquele homem com armas carnais. Mas o problema ali era espiritual. E nessas citações que a gente vê de forma tão clara que o que Satanás estava fazendo com aquele homem. Aí a gente anda mais um pouco, no versículo 5 diz assim: noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Ali estava cumprindo-se aquilo que a Bíblia diz que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Ele estava acabando com a vida daquele homem. Estava destruindo a vida daquele homem. A sociedade, de alguma forma, tentava ajudar, mas da forma errada. Tentava isolar aquele homem, não é isolar a pessoa apenas, não é ajudar. Acorrentava, prendia seus pés com ferros, e aquele homem quebrava como se fosse barbantes, de forma muito fácil. E o problema ali é espiritual. O problema é que muitas vezes, quando a gente tenta resolver alguma situação espiritual, a gente tenta com as armas carnais, ao nosso jeito, ao nosso modo. E a vida daquele homem estava se definhando cada vez mais. Destruído, abandonado pela família. A sociedade acabou abandonando também, porque de certa forma estava colocando ele à parte e tentando conter ele, mas sem vitória nenhuma. Olha só o versículo 6 o que diz: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? A gente vai até o 13. E gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Como se Jesus não soubesse, né? Meu nome é Legião. Logo a gente nota que não era o homem falando, e sim os demônios. Respondeu ele: porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. A gente não vai entrar em muitos outros detalhes, mas sim ir direto ao que o texto diz aqui e também no objetivo que Marcos propõe. Jesus ele cura aquele homem, Jesus trata daquele homem e de tal forma, que depois a gente vai ver um pouco para frente, que aquele homem ele começa a adorar o Senhor. Mas é interessante, que a gente caminha um pouco aqui, a partir do 14 até o 17 diz que os que cuidavam dos porcos fugiram
Olha só, fugiram e foram contar o que havia acontecido com os porcos e também com aquele homem que estava endemoniado e que ninguém conseguia conter ele. Ninguém conseguia conter aquele homem. Aí a gente caminha mais um pouco. No 17 diz assim: então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. O povo estava meio preocupado. Agora, por que o povo mandou Jesus ir embora? Talvez o povo, alguns estudiosos dizem que talvez o povo estava preocupado no comércio da cidade, porque Jesus já havia mandado 2.000 porcos precipício abaixo. Ele falou: se esse homem ficar aqui, daqui a pouco vai acabar com tudo. Eles não estavam entendendo muito bem. Há outros estudiosos que dizem que talvez, porque antes é falado que o povo tinha falado que Jesus estava expulsando Satanás através de Beelzebul. Talvez eles estavam acreditando nisso ainda, aquele povo também pudesse estar acreditando nisso também, que ele estava em outra margem. Mas fato é que aqui a Bíblia diz que o povo queria que Jesus saísse de lá. E como Jesus também em outro trecho, em Mateus e nos outros evangelhos, diz que quando Jesus manda os discípulos para pregar nos povoados, nas cidades, ele fala: se alguém chamar, convidar, você entra, você vai ser bem-vindo. Mas aonde você não for bem-vindo, limpe seus pés, bata seus pés e vai embora. E é o que Jesus fez aqui. Ele foi embora. Mas o interessante é que no versículo 18, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus, deixa a gente ir, deixa eu ir com você. Eu quero ir também. Ele entendeu quem Jesus era. Ele não agiu com incredulidade, assim como os discípulos haviam agido antes. Muito pelo contrário, ele começou a crer, a acreditar. E isso é real. O que Jesus fez comigo é real. O que falta para que você, irmão, caia a tua ficha de que Jesus Cristo é real? Que o reino de Deus, ele é real. Que a morte de Cristo na cruz foi real. O que falta? As pessoas que ainda não creem em Jesus Cristo, que tanto você fala e às vezes vem até na igreja, o que falta para essas pessoas aceitarem Jesus Cristo? O que falta para você colocar o plano em ação de tanto você ora pedindo a Deus: Senhor, usa a minha vida? Tá, o Senhor quer usar a tua vida. Mas você precisa agir. Você precisa ir, você precisa andar. Aquele homem creu no Senhor e ele queria ir com o Senhor. Mas o que Jesus faz? Isso aqui que é muito interessante também. Ele diz: não. Olha só no 19 aí. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Jesus pediu isso para o homem: volte. Afinal de contas, aquele povo não queria saber de Jesus. Então ele bateu os pés e estava indo embora. Mas ele pediu para aquele homem: vá lá. Jesus já teve o impacto que ele queria. O objetivo do Senhor já tinha sido cumprido. Por causa de uma vida, que com certeza depois ele anunciou o evangelho a outras pessoas, mas por causa de uma vida em especial, o Senhor Jesus Cristo, ele atravessou o mar, passaram por perigo, teve um contato com um homem endemoniado, expulsou o demônio daquele homem, ele cuidou daquele homem, aquele homem passou a crer no Senhor, e ele fez tudo isso por amar aquele homem. O interessante é que Jesus ele fala: volte, vá lá contar para os seus parentes, para o seu povo, o que o Senhor Deus fez
por você. Aí tem uma canelada aí, como o pessoal fala, tem um puxão de orelha nosso para a gente, que às vezes a gente fala, eu não sei como pregar, eu não sei o que falar, como é que eu faço? Aí as pessoas entram em seminário, não tem problema entrar em seminário. As pessoas vão fazer cursos disso, daquilo outro, para tentar entender a Bíblia. É bom. Elas fazem. E muitas delas fazem até muito bem. Mas na hora de pregar o Evangelho, as pessoas ficam com medo. E o que é que Jesus pede aqui? Seja simples. Ele fala, vá lá e conte o que o Senhor fez por... Me ajuda aí, por você. É isso que a gente tem que fazer. Fala para as pessoas o que Jesus fez por você. Fala. É o que a gente tem que fazer. É simples. O Evangelho é simples. Conte o que Jesus fez por você. Depois que você contar tudo, aí você fala depois, ó, hoje Jesus transformou minha vida. Eu sou assim, por causa de Jesus. Mas antigamente, aí você pode abrir o leque e falar quem você era antes. Está entendendo? Às vezes a gente se preocupa muito em falar quem a gente era e fala, depois fala, e Jesus me transformou, como se fosse uma coisa muito banal. Sabe? Como se fosse uma coisa qualquer. Mas com ânimo, com coragem, fale o que Jesus fez por sua vida. Então aquele homem se foi, aí versículo 20, se foi e começou a anunciar em Decápolis, olha só, e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados, de boca aberta. Pode ser que lá no meio daqueles, alguns pudessem dizer, olha, quem é aquele que fez isso por esse homem? Quem é? E talvez perguntasse para aquele homem, quem é aquele que apareceu aqui rapidamente, depois foi embora? Quem é esse que transformou sua vida, que fez isso por você, coisa que ninguém aqui da cidade conseguiu fazer? E aí ele, com certeza, falou, assim como Paulo falou em uma certa cidade, falou assim, esse Jesus eu lhes apresento. Está entendendo? Viva de tal forma que as pessoas possam perguntar para você, quem é Jesus? Quem é esse que eu vejo na tua vida? Quem é? E você poder relatar o que Jesus fez na sua vida. A notícia se espalhou lá em Decápolis. E eu trago como lição principal é o seguinte, Jesus veio para salvar o homem do perigo e não deixar que Satanás o mate. Jesus veio para salvar o homem do perigo e não deixar que Satanás o mate. Quando a gente olha para esse texto e olha para a história de Cristo, a gente vê o objetivo de Jesus. Jesus, ele poderia, depois de um dia inteiro falando ao povo, ele poderia voltar para sua casa e dormir, descansar, ficar lá no seu canto. Mas quando deu a tardezinha, anoiteceu e ele falou, vamos para o outro lado. Ele sabia o que ele ia fazer. Ele queria mostrar aos discípulos como que era ser servo na prática. Entendeu? Quando a gente tem um trabalho de discipulado para fazer, e você está acompanhando alguém, as pessoas precisam ver que aquilo que você prega é o que você está vivendo. E era o que Jesus estava fazendo com aqueles homens. Ele falou, vamos para o outro lado, vamos para lá. E ele foi, e os discípulos foram. E um outro barco foi com eles, que aqui diz também. Outros barcos também o acompanhavam. Aquelas pessoas estavam vendo Jesus fazer.
E não só o que Jesus disse. Eles estavam vendo. Eles viram que Jesus era real, é real. E Jesus, ele chama a atenção dos seus discípulos. E depois eles mostram para os discípulos que é preciso crer. E ele mostra isso através também daquele homem. A vida daquele homem foi entregue. Ele foi salva, foi liberto. O nosso objetivo não é ficar questionando o que a gente deve fazer, ou é só eu que faço, ou só você que faz. Mas o nosso objetivo é cumprir o que Jesus, o que Deus mandou a gente fazer. E devemos fazer. O objetivo dos pequenos grupos é fazer com que vidas sejam alcançadas. É a maneira da gente levar Cristo na casa das pessoas. E eu já vi pessoas falarem que, não crentes, que gostaria de visitas em suas casas. E com certeza os irmãos vão ver. E esse é o nosso objetivo. Assim como Jesus cumpriu a sua trajetória de servo, devemos cumprir também. Fazer o que ele pediu que a gente fizesse. Marcos é um livro que ele vai direto ao ponto. Devemos também ir direto ao ponto. Não fique rodeando. Sabe? Fazendo grandes rodeios sobre Jesus e... Não, fala o que Jesus fez por você. E você vai ver que vidas serão transformadas. Não por causa de você, mas por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é vida. E Ele transforma a vida. E é preciso que a gente vá e fale para as pessoas. Esse é o desafio dessa noite. Jesus, Ele é capaz de transformar. Não podemos viver como pessoas incrédulas, mas como crentes. Eu espero que, quando você sair daqui, você pense um pouco mais acerca da sua fé. E pergunte-se a si mesmo, por que eu ainda não depositei a minha fé no Senhor Jesus Cristo? Ou por que eu não acredito nesse Deus maravilhoso? Ou porque a minha fé, mesmo eu sendo crente, a minha fé ainda é muito fraca? Questione-se a si mesmo. Por que eu vejo tantas coisas acontecerem, vida sendo transformada, e eu vivo de uma forma tão miserável que era como se eu não acreditasse em nada disso? Tome cuidado. A sua vida é uma vitrine, as pessoas estão vendo, elas estão olhando. Mostre Jesus no dia a dia. Mostre de fato, e não só fique apenas falando, mas faça. Amém? Vamos orar? Querido Pai, obrigado, porque o Senhor é imensamente maravilhoso. Obrigado, Pai, porque as Tuas Escrituras diz que o Senhor livra o homem do perigo, que o Senhor livra o homem dos laços de Satanás. E o Senhor traz essa mensagem até nós, e a gente tem que levar a outras pessoas, aquelas que não creem no Senhor, ou até mesmo aquelas que creem, mas estão longe. É preciso que volte, e a gente tem que levar essa palavra até eles, Pai. Senhor, eu peço perdão, porque muitas vezes a gente negligencia o objetivo que o Senhor nos deu. A gente prefere lençóis quentes, uma casa aconchegante, um filme bacana, ou uma amizade, ou o amor do marido ou da mulher. Preferimos essas coisas e deixamos o Senhor de lado, ou até mesmo outros prazeres. Pedimos perdão ao Senhor por isso, Pai. Senhor,
Também imploro a Ti que, se houver pessoas não crentes aqui no nosso meio, eu peço ao Senhor que revele o Teu amor aos seus corações. Ilumine esses corações, Pai, para que eles se entreguem ao Senhor e queiram servir a Ti como autor e consumador de suas vidas. Eu peço, Senhor, pelos jovens dessa igreja, para que desperte, para que sejam vitrine para outros jovens. Eu peço pelas pessoas adultas que conservem bem os seus lares, aqueles que já são casados, aqueles que não são casados ainda, que procurem o objetivo de cada vez mais servir ao Senhor em espírito e em verdade, e que sua preocupação seja unicamente para o Senhor. E que os chefes dos lares possam viver de tal forma que sua família veja Jesus em suas vidas. Que doa o que doer, eles possam viver o Senhor, mesmo que isso lhes cause dor. Que as crianças sejam alicerçadas na Tua palavra. Que aqueles crentes que um dia virão a crer no Senhor, as pessoas que um dia virão a crer no Senhor, possam crer no Senhor e ter o Senhor como seu Salvador e não como alguém onde pode se dar presentes. Que possamos buscar o Senhor pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor faz. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado pelo que foi cantado e aquilo que foi lançado aos corações. Aquilo que a gente falou que é da Tua palavra, que o Senhor aceite, mas aquilo que a gente porventura tenha falado que não está na Tua palavra, Pai, se em algum momento a gente fraquejou, pedimos perdão a Ti e nos ajude a acertar das próximas vezes. Obrigado, Pai, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo é o que oramos agradecidos. Amém.